em solidariedade desde a primeira vez, porque só estava imprensa internacional, não tinha o pessoal angolano deste lado, não franqueava Jamba, só começou a ir a Jamba, uns para tirar fotografias em 92, é que começaram, nós fomos nos anos 80. Então, ao final do terceiro dia, do segundo dia, a UNITA permitiu a utilização dos satélites. E as notícias que saíram, uns era que americano preso na Jamba, jornalista da Voz da América preso na Jamba, quer dizer, cada um deu o seu tipo, porque nós tivemos pouco tempo até de nos conhecer. Conhecemos-nos no avião, porque o avião saiu, o pessoal de Washington, depois passamos no pessoal de Londres, França, Lisboa, Joanesburgo, Sudoeste Africano, Namíbia, entramos. Mas houve aquela solidariedade que a gente sente na mídia. Então, assim que é noticiado, chega na altura o nosso diretor, não sei se o Coque chegou a conhecer, porque era no início, o Greg Pírio, era o Greg. Bom, o Greg recebe a informação que eu estava detido, não quis assumir e vai para o Departamento de Estado. O Kecker também chega, recebe a informação do Greg Pírio, também diz, epá, isso é muito quente, vamos para o Congresso. É assim que o meu assunto é discutido no Congresso norte-americano, porque foi para falar com o lobby da UNITA dizer que um funcionário da Voz da América estava preso. Bom, eu sei é que de madrugada eles recebem um telefonema e mandam-me sair. Bem, ainda bem que saiu. Vamos agora ao Borneto de Sousa. Como é que conhece o Borneto de Sousa? Borneto de Sousa, olha, mas deixa só terminar. Eu nesta odisseia, eles mandam-me sair. Antes disso, chega-me o Ben. E o Ben chega e rompe, diz, como é, maninho, tudo bem. Epá, o William, né? O William, sai. Epá, se você tiver que morrer, vai morrer comigo. Esse gajo veio me dar o beijo da víbora. E saímos. Epá, chama lá o fotógrafo para tirarmos uma fotografia. Chama a mulher, a Vilde. Vamos tirar um. E naturalmente, por respeito, a Vilde quer ficar aqui do lado esquerdo do marido. Põe o William no meio, pá, você vai para o outro lado. Bom, e então, o Ben, aquela ação do Ben, conjugada com a ação que depois chegou da Mary, acho que determinaram o acelerar da minha soltura. E é aí onde é que eu tenho a célebre fotografia, eu e Jonas Chavimbe, ela fazer o reclame da Pepsodent. Portanto, para mandar descortinar, e foi porreiro, porque neste encontro o Jonas pede para eu desmontar o lobby dos jornalistas, porque nós estamos a lutar contra o MPLA. Já viu, você traz um documento do MPLA, o seu documento estava a passar de mão em mão, sorte não chegou na polícia judiciária, porque se chegasse lá eu também já não conseguia fazer nada. Quer dizer, eu não sabia se ria, se chorava. Um gajo estava a falar da mata ter polícia judiciária, quer dizer, era risível, mas pronto. Esse era o Jonas. O Jonas era essa potência de político que desconstruía, e nós tivemos esta ação. No dia seguinte chegou de facto um colega da Voz da América, como me tinham prometido, mas não acredito que ele tivesse vindo de Washington. Eu acho que era um homem que devia estar baseado na África do Sul, porque eu não o conhecia. Primeiro, não o conhecia. A redação, sabes que não é muito numerosa e todos nós nos conhecíamos, mesmo dos outros serviços, ao DG. Bom, entretanto, há este episódio e há esta libertação com o Jonas, que foi fundamental, porque a partir daí eu cobri todas as zonas da UNITA,
sem qualquer tipo de restrição. O meu canoa, e nós conhecemos, se o Burnito falar de mim, vai me tratar por canoa, eu falando dele, ele é o meu canoa. Era assim que se tratavam os presos no campo de concentração de São Nicolau. Portanto, eu fui preso não, porque estamos a falar de história. Eu estive na cadeia de São Nicolau porque o meu pai é que foi apanhado fazendo parte do grupo, iria abrir a 4ª região político-militar do MPLA. E então meu pai foi para São Nicolau. Obviamente que eu, tempos depois, embarquei numa odisseia para juntar-me a ele. E então conheci o Burnito, o Zé Vandunen. Zé Vandunen também é nosso canoa. Um dos maiores assassinos que me prendeu no 27 de maio, também é nosso canoa. Aliás, a maior parte do pessoal preso de São Nicolau foi por ordem e graça do Carlos Jorge, né? Foi ele que deu a grande punhalada a Zé Vandunen, que lhe arranjou o trabalho para ir para a Segurança de Estado, que era também nosso canoa. Foi ele também que esteve na base da prisão de quem substituiu na 1ª região o comandante Nito Alves, que está aí, que é o Job, o Gaspar. Portanto, que um dos homens que foi colega de Manuel Vicente, já no tempo colonial, era conhecido por cientista, um homem de uma magistratura intelectual incrível. Doutor, só uma nota. Nós tivemos aqui o Burnito, perdão, como é que chama? O Dino Matroce, que não reconhece Nito Alves como comandante. Ele entende que Nito Alves foi um simples professor. Onde é que o doutor encontra essa narrativa de que Nito Alves foi um comandante? Bom, mas vocês não é de encontrar a história. Eu Sim, penso que a batota intelectual também tem estatuto. Bravo. Eu reconheço o Tidino. O Tidino esteve lá. Mas o Tidino esteve em que região a comandar mais do que o Nito Alves? Por que o Tidino não abriu a boca no Congresso de Lusaka a defender Agostinho Neto, que perdeu o primeiro congresso? Quem fez a estratégia para que Agostinho Neto viesse para Luanda, se apresentasse como presidente que já não era e se convertesse no primeiro presidente da República de Angola? Quem traçou este foi nós. Temos que ser honestos. A região que não tinha apoio de Brazzaville era a 1ª região político-militar do MPLA. E o Nito, se o Nito não era comandante, era professor, eu teria vergonha de dizer isso. Sabe por quê? Então esse que é um simples professor, eu que sou já o grande comandante, quantos lhe seguiram? Morreram 80.000 por seguir um professor. Eu devo me sentir orgulhoso. Agora, me diz que ele não era. Quem era o comandante da 1ª região político-militar? Quem era? O Nito era, sim, um dos nossos bravos comandantes, destemidos, que ele só conheceu em 74, porque o Nito fez parte da facção presidencial, que salvou Agostinho Neto de uma humilhação, porque quem ganhou o Congresso de Lusaka foi Daniel Júlio Chipenda. Está bem. Depois vamos falar sobre os acontecimentos de 27 de maio e nesse capítulo poderá falar um pouquinho mais. Voltando para os seus amigos, também falou do João. De quem se trata? É o João Lourenço? Eu tive muitos amigos, João, mas olha, eu não sou daqueles que publicita os amigos, porque eu sou amigo do presidente. Não carece dessa publicidade. Para quê? Mas eu não quero o carro, o João Lourenço me dê um carro.
Mas ele não é amigo de João Lourenço. Quem falou da nossa amizade foi mesmo o João Lourenço, não fui eu. Todos esses bajuladores que estão aí, porque capoeira camundano, alguma vez o João Lourenço lhes disse que ele é meu amigo. Quem é a pessoa que o João Lourenço disse que é meu amigo? E o Coque estava lá, registrou. Você tem o RD. Como é que conheceu o João Lourenço? Não, você não tem o RD. Como é que conheceu? Não tens ou não o RD? Coque. Como é que conheceu? Não, responde. Disse ou não? Você está falando? Eu estou para fazer perguntas hoje. Não, mas Eu disse estou para fazer perguntas. Doutor, Não, mas- conheceu Não, em que condições? Senão também é desonestidade. Não. Eu só estou para fazer perguntas. Mas Como é que conheceu o João Lourenço? se eu te dizer que eu fazia sexo no mar e você era testemunha, ficas calado. A minha função hoje é só para fazer perguntas. Então vou voltar à mesma questão. Em que condições conheceu o João Lourenço? Olha, eu sou mais amigo, efetivamente, a nossa amizade da primeira dama, que é uma pessoa que eu prezo, e muitos, a nossa amizade levava a eu trafegar o gabinete dela, ela, o meu, se perguntar a primeira geração do Folha 8, onde conheceu a primeira dama, onde lhe dissesse do Funares agora para o Gaça Campos, que foi no Folha 8. Portanto, de partilhar, íamos a casa e sempre tivemos um respeito. Não sei se por solidariedade ao 27 de maio que nós nos temos este cândido respeito. Mas eu sempre disse que eu, quando sou amigo dos meus amigos, sou também fiel aos meus princípios, porque eu sou socrástico. Sou muito teu amigo, mas mais amigo da verdade. E o verdadeiro amigo é aquele que aponta erros, caminhos. Eu fui o que o mais critiquei José Eduardo dos Santos à luz do dia. Há heróis daquele tempo que hoje debitam críticas a José Eduardo, mas eram heróis da pia. Só na pia que criticavam Eduardo dos Santos e agora também criticam o João Lourenço. Quando se levantam e põem o dedo na descarga, eles já não conseguem falar, até têm medo da própria sombra. Portanto, era uma questão de pessoal, de dizer que nós precisamos escrutinar melhor aquilo que é o país, não é? E ver aquilo que é importante. Eu penso que um país não se faz com bajuladores. Os bajuladores são piores que os bajulados. Não é? É uma espécie que deveria ser extinta. Quando você ontem pede réplicas, depois pedes de réplicas, porque queres continuar a ter bifes de primeiríssima qualidade, então você não tem valor. Porque eu sempre defini, alguns têm valor, outros têm preço. Veja quantas pessoas me criticam de que o William faz extorsão de ministros, de generais e não sei o quê. 48 anos eu estou na vida política. Quando não havia partido único, quando não havia liberdade de imprensa, eu já falava de corrupção. E não preciso de dizer, todos vocês podem ir à televisão, estão lá os arquivos. Eu fazia um programa de crítica econômica que se chama Panorama Econômico. Não havia partido único. Só havia partido único. Não havia liberdade de imprensa. Não havia multipartidarismo. E como é que caracteriza o seu amigo? O João Lourenço? Eu acho que o João Lourenço acredita muito no seu cerebelo. Que é isso? Mas eu penso, quando se chega à mais alta função, as pessoas devem ser cândidas. Porque assim, nós temos que ser honestos.
O presidente da República sempre esmerou-se como militante do MPLA, mas nunca se preparou para ser presidente do MPLA. Ora, e aqui não é importante o rio que o conduz, mas as margens que o comprimem. Quer ver? O problema principal é saber quem é que te deu o cajado. Se o presidente João Lourenço, meu amigo, como ele diz, não sou eu que estou a dizer, nem falo com ele todas as semanas. É mentira, eu não falo com ele todas as semanas. Não falo. Não, também não falo mesmo uma vez por mês. Não vale a pena aqui me cambombear depois. Não falo mesmo. Quando nós, numa senzala, o soba te deixa o cajado e a cadeira, a primeira coisa que você chega é dizer: epa, mas se o soba não me dá o cajado, eu chegaria nesta vez. Não. Se houvesse eleições mesmo aqui na senzala, eu seria eleito. Não. Ou se houvesse 100 eleições materiais, eu não perderia 102. Quer dizer, mas só houve 100, né? É naquela que você diz: epa, passamos uma segunda volta, o resultado está 1-0, eu vou conseguir virar o jogo. Mas, quer dizer, é na tua mente só. Quem vai ganhar, perdeste. Na outra, perder. Mas só realizamos 100 eleições. Então, quando você chega para dizer, para escrutinar quantas mulheres tem o soba, quantas cabeças de gado, a tua lavra não vai prosperar. Porque o grande problema do presidente é que adotou uma política de raiva e de ódio que foi direcionada para quem o projetou. Nós somos, não estou a falar os complexados que estão no poder, estou a dizer nós os pretos, temos mesmo ciência das nossas tradições. Os negros não têm, está vendo? Porque os negros que estão no poder continuam a explorar a maioria preta. Vou querer saber se também é amigo da pessoa que meteu o seu amigo no poder. Daqui a pouco. Primeiro vou apelar aí à plateia, porque a conversa está muito boa, que podem começar a mandar os folhetos com as vossas perguntas para fazermos ao William, para lermos aqui. Tem aí o pessoal que está a passar com as perguntas, com os papéis, é só preencher a pergunta e o nome do indivíduo. Nós vamos ler aqui. Toné, onde é que esteve em 1975? De novembro de 1975, eu estava precisamente no 1º de maio, era um dos comandantes dos porta-estandarte. Eu não sou muito bom a falar nem a registrar muitas datas, mas perguntem ao Toninho Vandune, o Mariano de Almeida, o Dino, uma série de jovens que eu capitaneei para hastearem a bandeira, que subiu para um bocado já a nossa tristeza, porque muitos de nós esperava uma bandeira com as cores do arco-íris e não com a mesma bandeira que nos tinha parido nos humos libertários, vermelha, preta e amarela. Portanto, eu estava no largo precisamente 1º de maio e, se estiver a mentir, essas pessoas ainda estão vivas. O Coque conhece-as, então eu fui o primeiro comandante de muitos destes meninos que hoje são grandes, uns têm mais dinheiro que o comandante, que está na Dibinza. Chegou aqui patente, qual é a patente do senhor comandante?
não convém, por razões de segurança nacional, porque até o meu processo foi desviado da direção de quadros das FAO. Meu processo foi requisitado para a presidência da República. Aí posso dizer, segundo o general Arthur, porque no momento em que se pensou em reconhecer a contribuição de todos, o MPLA endossou uma carta e tínhamos que mandar o processo para a direção do MPLA, precisamente para o mais velho Dino Matrosse, e eu questionei se nós servimos a República, por que temos que mandar para o MPLA? Para o MPLA ser responsável do nosso patenteamento. E depois, quando chegar outro partido, também vamos fazer a mesma coisa. Bom, mas como a maioria vence, mandaram, e eu, na verdade, recebi uma patente que era superior à do meu comandante. E achei ofensivo. E rejeitei, porque a melhor homenagem que se podia fazer a um homem destemido, que eu gostaria que os verdadeiros dirigentes do MPLA dissessem por que, se ele era um simples professor, não lhe julgaram, não lhe ouviram, não teve um justo processo legal. Tinham medo de quê? Mas chegou a ser uma patente superior à de Nito Alves. E eu pedi para trocar. Por quê? Porque eu, por honestidade intelectual, não podia nunca ter uma patente superior à do meu comandante. Se nós morremos por ele, sofremos por ele, fomos à cadeia por ele. Acho que é de alguém que não tem noção do que é reconciliação dar uma patente de brigadeiro ao comandante Nito Alves, que ele aparece em todos os relatórios mentirosos como cabeça de um golpe. Eu digo, se eu soubesse o que sei hoje, com essa margem de mentiras, eu acho que preferia mesmo que tivéssemos dado um golpe de Estado e Angola nunca seria a mesma. Porque se você não deu, os verdadeiros golpistas atribuíram-nos. Eles que nos apresentem um tiro, uma instituição que tenha um tiro dado por aqueles que eles dizem que estava do lado do Nito Alves. Que nos apresentem um tiro na Rádio Nacional. William, sim? A data do golpe de Estado, como disse Dino Matrosse aqui, 27 de maio de 1977, onde é que o senhor estava? Eu estava em casa. Eu estava em casa, fui preso no dia 19 de julho, às 16h59 de 1977, por um meu ex-canoa que se chama Carlos Jorge, mais conhecido por Cajor. Um dos homens que me envergonho, porque ainda recentemente foi patenteado como herói. Mas é um herói de assassinos de inocentes. Ele, a mim, fez uma coisa que jamais poderei esquecer. Eu, num salão duplo onde muitos dos nossos camaradas estavam a ser espancados, eu fui espancado também. E no final ele mandou-me limpar o salão com a língua. O meu sangue, o sangue dos outros camaradas. Quer dizer, este é o bárbaro que agora anda com uma Bíblia debaixo do braço. Quer dizer, os feiticeiros são corajosos. Quem é esta figura? Antes de se penitenciar, já está a superar Judas Iscariotes.
Quem foi esta Quer dizer, figura? quem me prendeu, Carlos Jorge Cajó. Portanto, esta pessoa matou um outro nosso companheiro. E é isto que é a verdade. Um outro nosso companheiro, que era o Quiferro. O Quiferro também esteve em São Nicolau. O Quiferro foi morto de forma bárbara, só igualável às mortes da Gestapo e de Hitler contra os judeus ou alemães que quisessem o fim do nazismo. Porque o Cajó queimou os olhos de Quiferro com charuto havano primeiro, depois de o matar deixou-o numa pocilga no Sambizanga, e o masoquismo levou-lhe inclusive a ir comunicar à irmã mais velha, a Maluzia, onde estava o corpo do irmão. Queremos reconciliar se estamos a tirar pedras na UNITA. Quem primeiro fez queimadas dos movimentos de libertação? Houve ou não tentativa de golpe de Estado? Não houve. O problema disse aqui que houve porque... Prova, ele prova. Então, se houve tentativa, por que houve as teses? Se houve tentativa, você prende. Está aqui. Está a ver? Os mentirosos, você tem que desmontar com as leis que eles próprios parem. Está a ver? A própria Constituição, porque Angola nasceu sem uma Constituição. Angola nunca nasceu como uma república. Angola nasceu como uma partidocracia. Logo na manhã do dia 27 começaram a existir mortes da parte. Quem é que morreu? É batota. Eles, para forjar, tinham que, primeiro, perguntar se o Comitê Central determinou uma comissão de inquérito coordenada pelo camarada José Eduardo dos Santos. Por que essa comissão de inquérito, estando em Luanda, os inquiridos estando em Luanda, 3 meses não ouviram? Segundo, por que não responderam às teses de Nito? Eram inicialmente 14, mas se publicou 13 teses. Por que nunca responderam? Não, nós temos que ser sérios. O problema era o temor. E o temor por quê? E o Coque, meu colega, é mais novo. Isto determinou a nossa chacina. Este documento aqui, Conselho da Revolução, foi a primeira lei, a lei número 1/76, de 5 de fevereiro. O comandante Nito leu isto num dia e desmontou na sua visão esta lei e atemorizou muitos. Depois houve mandato do comandante Nito organizar eleições nos bairros, as famosas comissões populares de bairro. E aqueles dirigentes, muitos que na mata só faziam estilo, iam para o Maqui para tirar uma fotografia e depois voltavam em Brazzaville. Como não estavam a ser eleitos, tinham que criar uma retórica anti-Nito. Mas não há nada de substantivo. Quem nos apoiou foi a União Soviética. A União Soviética é uma potência petróleo. Por que Neto, e esse foi um dos questionamentos, em vez de ir negociar a exploração do petróleo com a União Soviética que nos apoiou, foi negociar com os americanos a revelia da outra direção? Onde é que começou? Então, se você quer dar uma tentativa de golpe de Estado, apanha uma companhia, apanha o arsenal de armas. Você viu algum arsenal de armas ser dito que esse é do 27? Nós estávamos completamente desarmados. Então, a malta que é da primeira região, não íamos ter uma estratégia de recuo? Não. O comandante, é preciso dizer, o mais velho Dino estava onde? Eu tenho muito respeito, porque ele é amigo do meu pai. Mas não posso aceitar que alguém descaracterize o comandante Nito
Porque, sem dizer, por exemplo, por que levaram para a nossa região, para a primeira região? Numa região que era comandada pelo comandante, o comandante Miro, para ser assassinado e implicarem também o Nito Alves. Por que o Benigno Vieira Lopes, o comandante Benigno Vieira Lopes, o Ingo, por que o César Augusto Quiluange, o Quiluange agora embaixador, por que não vêm dizer como é que mataram o comandante Miro? Era um outro potencial dirigente. Todos aqueles que tivessem potência cerebral de substituição de Neto e desmanchar uma série de oportunistas que estragaram o país. Estragaram porque assassinaram o país. O dia que nos reencontramos com a verdadeira história, por que nós acabamos com a zona industrial no Kazenga? Por que hoje vocês aqui em Viana dão uma volta? Quem é que está a tomar conta dos terrenos e das fábricas? Você vai a Via Expressa, vai hoje ainda. Nós lutamos contra um colonialismo. Os meus netos vão lutar contra 8 a 10 colonialistas. Ora, isso é que preocupa. Isso é que nós dissemos. Nos últimos 6 anos, a maior parte dos angolanos ficou mais pobre. Então, não nos venham dizer algo que eles não conseguem sustentar. Se de facto nós queríamos dar golpe de Estado, por que eles só querem negociar com fantoches na tal Civicop? Por que não põem os verdadeiros homens que sofreram do 27 de maio? Por que esses cajós, pelingangas, não vêm discutir conosco? Por que o Onambue não vem discutir conosco? Por que o Pepetela não vem discutir conosco? Por que o Manuel Rui Monteiro não vem discutir conosco? Por quê? Se o Nito era racista, vamos contar. O Carlos Pacheco era preto? É branco. O Rui Coelho, que foi diretor de gabinete do Lopo do Nascimento, e o camarada Lopo do Nascimento nunca fez menção a isso. O Rui Coelho estava na Argélia com ele em visita oficial. Agora ouço uma retórica porque eu estava a subir o eixo viário porque me disseram tudo batote. Então, como é que você era omnipresente, estavas na Argélia e estavas a subir o coisa? Não, temos que ser sério. Eles vieram em 2 de julho e o Rui Coelho foi morto. O Rui Coelho é quê? O José Reis é quê? O Fuso é quê? Ficaria a morte de tanta gente então? Medo. O incompetente tem medo e vira facilmente assassino. Vou para a plateia. Gervásio Fernandes quer saber se o MPLA convidar o Dr. William para fazer parte da lista de deputados, se aceitaria. Eu muitas vezes neguei ser deputado. Quer dizer, o deputado é um exercício de nobreza. Se o MPLA me convidar é para ser maputado e eu não quero. José Alberto quer saber por que o Dr. William abandonou o MPLA. Porque o MPLA traiu os seus princípios. O MPLA era um partido de esquerda. Hoje é um partido de extrema direita. Da extrema direita mais perniciosa, que está a vender o país. O país. Como é que você aceita que uma pessoa que vem aqui domina as cantinas, no país dele nunca vendeu uma bacia de micate? E chega em Angola, nós achamos que isso é normal. Nós achamos que isso é normal. Você já se perguntou por que todas as cantinas têm a mesma arquitetura de arrumação? Você vai no Mamadou é igual, vai na Lia é igual, os produtos são iguais. Você já se perguntou? Eles quadricularam o país? Não, você não sabe. Saiu de Angola, segundo estudos, este ano, 30 milhões de dólares para contribuições a organizações fundamentalistas como o Estado Islâmico. Quem é que mandou? Quem é que controla? Quem é o verdadeiro bolsa financeira de câmbio em Angola? É o Banco Nacional? Não, o Banco Nacional é decorativo. Se você quer saber avaliar quanto é que vale a tua moeda, o teu Kwanza que custa dólar, vai embora no Marques. Lá está a central. Quem comanda o arroz? Quem comanda a água?
Então esse é um país sério. Havia uma lei que dizia que o investidor tinha que vir em sociedade com o angolano. Sim, porque nós tivemos muito tempo sob colonização, não tivemos escolas, o MPLA não criou escolas e faculdades viradas para o desenvolvimento. Não. Então, anda a aldrabar os jovens. Nós chegamos e dissemos, ô jovem, ô coque, você se quer mesmo ter o futuro, você tem que estudar. Porque a formação é a chave do futuro. Muitos de vocês foram mesmo estudar. Puculu. 5 anos depois veio contentes com papel. Papá, acabei o curso, está aqui o meu diploma. Ponham já a chave na fechadura, que é a chave do futuro. Os cotas mudaram a fechadura. Há o Luvemba na plateia. O Luvemba quer saber também porque é que o Dr. William abandonou a Casa C. Porque a casa iniciou sem caboclos. Era preciso depois colocar o caboclo nas arestas, está a ver? E as pessoas foram rejeitando. Eu fui um dos que sempre me opus àquela confusão. Porque o que é que nós fizemos? Se você está a criar um porco, não é verdade? O porco tem que saber qual é a capacidade financeira do dono. E se você só tem como ração pirão, o teu porco vai se habituar a comer pirão. Se você depois dá no teu irmão, que o teu irmão começa a lhe dar ração, o porco já não quer virar o pirão, não é verdade? Quer continuar. Então você foi engordando o porco. Vamos à transformação. Não. E há sempre os chicos espertismos, os tudólogos, os que sabem tudo. Está a ver? Nós aqui somos um país de tudólogos. Então, não se aceitou. De repente deu aquilo. Ora, por mais que eu não goste do Abel, a casa era a expressão da força que trazia o Abel. Mas também, o Abel não deixa de ser responsável por aquilo que aconteceu. Foi traído? Foi traído. Por muitos que ele ainda até hoje continua a acreditar, mas foi traído. Então, aqueles que o substituíram, aqueles que o substituíram tinham mais capacidade? Não. O companheiro Miau é uma pessoa honesta. Como o companheiro Miau dá um bom logístico, não dá um bom presidente de nada. Está bem? Como logístico ele é bom, porque é honesto. Mas como político não. É mau e não tem problemas de trair os amigos. Um pouco também, como depois o Abel deixou-se fazer. Portanto, e é isto que desconfigura. Mas o Abel tem um potencial que, se bem gerido, se ele não tiver na geografia mental dele que depois de Deus está ele, ele teria mais ganhos. Mas infelizmente, porque você na política também, você tem que perguntar, eu tenho o quê? Está vendo? Há uns mesmo, e é isso que eu disse, há uns têm valor, outros têm preço. Está vendo? Porque é aquilo que alguns energúmenos descreveram, porque William Toné tem inveja do Abel. Mas Abel mesmo tem alguma coisa para ter inveja? Tem alguma coisa para ele ter inveja? Não. Quem veio neste país depois de 75 já não me conhece. Eu preciso de andar a reboque de alguém. Porque você só pode ter inveja de alguém se você quer alguma coisa que ele construiu. Não, eu não falo. Eu construí. Mal ou bem, eu construí mesmo. Mal ou bem, eu fui dos poucos órgãos que o MPLA não conseguiu comprar. E o Coque, que não tem medo de responder, sabe ou não sabe? Doutor William, não tenho medo e vamos falar daqui a pouco. Vou voltar às questões da mesa e gostava de saber se conheceu Jonas Savimbi. Conheci. Eu penso que o Jonas tem que ficar
no panteão. O Jonas teve defeitos e teve virtudes. Desde logo que foi a primeira e única organização guerrilheira sancionada como Estado. Mas nenhuma outra foi. Por outro lado, Jonas Savimbi, ao contrário do que muitos falam, e mesmo no MPLA, o melhor aluno de Antônio Agostinho Neto foi Jonas Malheiro Savimbi. Porque os crimes que Jonas cometeu foi 20 anos depois de Agostinho Neto os ter cometido. Nós aqui falamos de que o Jonas queimou. Quem queimou primeiro? Foi o MPLA. Quem matou primeiro pessoas na fogueira foi o MPLA, em 68. Ele só fez isso em 86. Portanto, esta latitude é que blindou Savimbi. Como é que nós matamos o nosso ex-vice-presidente? O Matias Miguel. Matias Miguel foi morto. Portanto, esta cópia de 77 já vinha de outros assassinatos. Interessa rebuscar isso ou reconciliar isso para nós não pensarmos. Agora, como dizem sempre nos outros, eu tenho que assumir os meus erros. Eu, que estou aqui, acho que o Jonas tinha um potencial incrível. Basta ver quantas vezes ele, como guerrilheiro, franqueou o Congresso americano e a Casa Branca, e quanto os presidentes da Angola franquearam o Congresso e a Casa Branca. Se há alguma dúvida, agora, não é perfeito. Tinha muitos, cometeu erros, e nós temos que ser. Mas na dimensão de Neto, Jonas nunca matou 80 mil pessoas. Nunca. As queimadas da Jamba, sim. Será que vamos ir buscar as queimadas no leste? Será que vamos ir buscar as ossadas de Matias Miguel? E nós falamos muito de Matias Miguel e Zé Miguel. Mais um outro nosso camarada. Foram 3. Matias Miguel, Zé Miguel e Ferriaço, que morreram enterrados vivos com a cabeça de fora e sucumbiram 48 horas depois. Portanto, conta também a versão. Portanto, o que é importante agora seria nós não escrutinarmos muito o que se fez durante a luta de libertação. Porque nenhuma guerrilha pode respeitar os direitos humanos. A guerrilha que respeita os direitos humanos sucumbe, não é guerrilha. É outra ilha qualquer, mas guerrilha não é. Agora, interessa só atirar pedras num e noutro? Não. E vejam que, mesmo já tendo partido, o Neto é uma pessoa que não gosta da maioria preta. Vocês veem, até 2018, 2019, a nossa nota ainda tinha equilíbrio, não é? Afinal, o mal, que era o 38 é muito, ainda não era pior. É que travava lá um bocado o Agostinho Neto na nota. Ficou só sozinho na nota. Por olha a sua nota desgraça. Desde que ele ficou sozinho na nota, ou seja, tudo subiu. Não nos gosta. E depois, quando dizem para não, vai só perguntar no Agostinho Neto. Nós vamos no 1º de maio, ele nos manda ir em cadeia, mas não abre a mão. Sempre contra um gol. Quer dizer, mão tipo boneca. Nós temos mesmo que sofrer. Então a diferença deles não é muita. Caracteriza então o Jonas Savimbi? Como é que caracteriza? Era um vulcão. Era porque tem uma base social. Quem criou a maior base social de continuidade dos 3 foi Jonas Savimbi, porque aprendeu com os 2 mais velhos. Quem tem melhores quadros com o objetivo do que Angola? Perdi Angola profunda. Não é essa Angola do País das Maravilhas que só não há nos relatórios que enviam para o FMI, mas na Angola real. Na Angola real,
E ele, está vendo? Você pergunta, quantos gatos tem o MPLA? Quantos das Chalas tem o MPLA? Quantos Adalberto tem o MPLA? Que comprometidos com o respeito da sua própria história. O MPLA nunca esteve tão mal. Porque quem descaracteriza o próprio MPLA é o MPLA, está vendo? Porque hoje nós estamos a ver o MPLA que roubou mais está a ser combatido pelo MPLA que roubou menos. Agora o MPLA que roubou menos está com tudo que era do MPLA que roubou mais. E o MPLA que roubou mais agora não tem nada. Estão a entregar, está vendo? Então você tira o quero de um corrupto angolano e dá num corrupto eritreu que não tinha supermercado lá na Eritreia. Quer dizer, estamos a brincar, não é? Você tira a EFASEC, que está na Bolsa de Valores da Europa, do país que nos colonizou, a Isabel, que é corrupta, e devolve a custo zero a Portugal. Afinal, quem é corrupto? Doutor, conheceu o Holden Roberto? Eu conheci o Holden Roberto. Era um mais velho também, honesto e comprometido. Nós conhecemos muito pouco Holden Roberto. Holden Roberto, apesar daquilo, dos três, uma linha, dos três, era o que melhor conhecia a língua portuguesa. Ele era exímio a escrever, sabia mesmo língua portuguesa. Poderia o sotaque não ser o melhor, mas ele superava de longe os outros dois. Depois era muito comprometido. O slogan de liberdade de terra, que hoje estamos a entregar a terra a novos colonialistas, que vocês vão sofrer. Vocês, os jovens, vão mesmo sofrer. E ainda bom, e ainda bem, não, mas vocês ainda se aliviam um bocado se ouvirem aquela música. Tamo a sofrer, malê, tamo a sofrer, malê. Sabe bem, vocês ainda têm, mas está a entregar o país. Daqui a 10 anos, estão-vos a meter a ideia que vocês podem aceitar facilmente as orgias que vos levem à coabitação de ser com ser do mesmo ser. Quer dizer, quando a nossa cultura, aqui nesta sala, se nós formos fazer um levantamento estatístico, a maior parte são os filhos de papás que tinham mais do que uma mamã. E o Holden era um homem comprometido com isto. O Holden, se houvesse eleições, está aqui os acordos de Alvor. Os acordos de Alvor pede algo que nunca o MPLA fez, porque não tinha. Angola nasceu de 75 a 2010 sem uma Constituição da República. Tinha uma Constituição partidocrata que o MPLA emprestou à República Popular de Angola e depois à República de Angola. Ora, aqui fala de que no artigo 40 do Acordos de Alvora, das eleições gerais, o governo de transição organizará eleições gerais para uma Assembleia Constituinte no prazo de 9 meses, a partir de 31 de janeiro de 75, data da sua instalação. Sabem quem é que sugeriu e foi acolhida a data da independência de 11 de novembro? Álvaro Holden Roberto. Foi dele. E eu, quando eu fui um pioneiro. Depois eu tive uma relação com o mais velho Holden, e a dado dia eu fiquei com muito medo, porque o velho Holden era muito seletivo. Ele tinha resistido a muitas tentativas de envenenamento. Ele só comia na casa dele e na casa do Angola Cabão. E um belo dia passou a comer também na minha casa. Eu disse, isso é perigoso.
qualquer dia ainda vão dizer algo que o velho tem, porque não é o velho que é meu amigo. Eu é que sou honrado por ele me ter consideração, porque eu sou miúdo, e em África é assim. E então um dia eu tive que lhe dizer: papá, é assim, epá, eu acho que hoje a nossa relação vai acabar, mas eu não vou ficar bem se não te disser isso. Está a ver, em 75, eu era mesmo daqueles madeiros do MPLA. Eu é que te disse que o Holden era como Camalhão num comício no São Paulo, que eu abria muitos discursos do comandante Nito. Eu é que te disse. Mas mais, eu fiz parte da comissão que foi ao Hospital Universitário de Luanda, hoje Américo Boa Vida, tirar os corações, os corpos de crianças, que era para estudo dos alunos de medicina, e fomos colocar nas casas do povo, porque um dos ideólogos foi o médico Magmaon. Ora, e eu tive que lhe dizer isso. Óbvio que o velho levantou-se, abraçou-me, chorou, e eu fiquei sem saber se ele depois ia me empurrar e coisa. E agradeceu, porque eu disse algo que ele também não contava. Mas a partir daí a minha consciência ficou bem, e eu sempre me coloquei como um filho. Tanto é que ele fez questão que eu fosse uma das pessoas a ler a sua biografia lá onde fosse depositado os seus restos mortais. E assim, em Culumbimbi, eu fui uma das pessoas que li um elogio fúnebre. O Ngola Kabango ainda está vivo, e ele Já esteve aqui. poderá confirmar essa Já esteve história. aqui. Doutor William, Agostinho Neto. Bom, Agostinho Neto é uma pessoa que foi muito idolatrada. Eu, de facto, acreditei em Agostinho Neto até 77, e a partir de 77 eu comecei a ler a poesia de Agostinho Neto. Tudo uma batota. Tudo uma batota. Está vendo? Por quê? É porque eu não vejo o poeta maior. É tudo batota. Poeta maior de onde? Quem manda assassinar da forma como ele manda assassinar? Tipo Hitler. Ora, não se goste de Manuel Rui Monteiro. Não se goste de Antônio Jacinto. Também foi meu comandante, que eu respeito. Faço venha, aquele mais velho. Antônio Jacinto. Aquele era comprometido com a causa. O Manuel Rui e o Antônio Jacinto, pegas os poemas dele, superam o de Neto. 6-0. Olha, vamos ao intervalo daqui a pouco, mas antes gostava de saber. Amém. Conheceu o José Eduardo Santos? Foi amigo de José Eduardo? Conheci. Amigo. Não, isso eu também conheci, como sempre, mais velho, respeitávamos. Na mata até tinha uma alcunha, o peixe frito, mas pronto. O peixe frito, por quê? Porque ele era muito fit, né? Não é isso que eu disse? Então, mas conheci. Agora estou a ouvir outra história aí, porque entrou, estava na guerra, tudo batota. Eu aprecio a fidelidade de alguém ante a desonra que fizeram, porque muitos hoje se têm 2 sapatos, graças a Zé Eduardo Santos. Porque o Zé Eduardo, com todos os seus erros que nós notávamos, acho que eu vi há bocado aí, estava um jovem na sala, que começou o março de 11. O meu mais novo, não está aí. O Petrovski não estava aí, saiu. Está aí. Então,
o José Eduardo não fez nada para a turma do Petrovski. Não é? Muitos também não fazem. Esse miúdo, esse foi um dos responsáveis, né, deste movimento de ativistas. Ele é que veio com as ideias, ele e o Adolfo Campos, que instalaram isso. Outros se lhes superam. Está vendo? São bora preto, é pobres. Então não tem valor. Só por isso. Nós não reconhecemos isso. Nós, como somos invejosos, muitas vezes não reconhecemos o feito dos outros. José Eduardo dos Santos tem muitos defeitos. Nunca eu tentei beneficiar, lutei com ele enquanto chefe de Estado, mas nunca tive um ódio contra José Eduardo dos Santos, porque ele não tinha que me fazer bem. Não é meu pai, não é meu tio, não tinha que estar dentro comigo. Agora, como chefe, negociamos desde logo os acordos de paz do Alto Cauã. Teve que haver autorização dele e tivemos nisso. Quem sabe, tivemos em audiência juntos. Portanto, é óbvio, José Eduardo dos Santos foi das pessoas que me livrou também do campo de fuzilamento por causa do meu programa Panorama Econômico. Porque quando eu estive para lutar com um membro do Comitê Central, antigamente o membro do Comitê Central tinha mesmo peso. Não é agora, são uns cambombolinhos. Essas são cadiamas do cumbu. Porque não pensam Angola. Esses agora não pensam Angola. A maior parte não pensa Angola. Você me põe a falar graças à clarividência. 666. Correto? Correto. Ora, como não há meio deputado e passou o 5, é igual a 74. Ora, quem é que tem 74 deputados para poder habilitar-se ao jogo da meia-final? A UNITA e o MPLA. Só os dois podem utilizar no atual contexto. Correto? Porque têm 74. Então a UNITA, com 74, tem a iniciativa. Significa dizer que ganhou, quer se queira, quer não, ganhou mesmo a meias finais. Agora a final é outro departamento, porque na outra final o árbitro, o VAR, a plateia pode ser do coisa. Mas essas meias finais, segundo o artigo 129, estão lá. E o que é que se faz? Tem a iniciativa, tem um texto, eles têm. Dão a entrada. A entrada tem que ser religiosamente recebida. E há uma plenária. A plenária elege uma comissão de relatório e parceiro, com maioria. Quem é que vai ficar na maioria? A equipa do Lamar. O MPLA não sabe julgar sem maioria. Vocês estão a distribuir armas, equitativamente. Os outros estão a receber uma. O MPLA quer 4. Então, eles vão ter a maioria, que é os 2/3. Mas os 2/3 nem o MPLA nem a UNITA têm, claro, não é? Ninguém tem. Ora, o jogo pode não ir. Mas mesmo se for, essa Constituição está blindada. A UNITA tem enfatizado, é preciso o patriotismo dos outros companheiros, o voto é secreto. Imaginem que eles consigam votar. É bastante para prosperar no atual contexto, em que tudo é batota, batotinha, batotona? Não. Por quê? Porque não depende depois desta maioria de 2/3 no parlamento. Vai depender de quem? Do caminho de subida do processo. Tribunal Supremo e Tribunal Constitucional. E quem é do quem é? Está vendo? Tanto, não havendo sanidade jurídica e independência nestes órgãos, não se pode contar com a história da carochinha, mesmo havendo 2/3, porque a lei imperativa depende destes. Avaliar
como deve ser conjugada a norma. E aí o que nós temos visto é que quer o Tribunal Supremo, quer o Tribunal Constitucional, farfalham sempre a norma de um lado só. Nunca atingem o corpo inteiro. Bom, muito obrigado. Dr. Miriam, o que é que diria se tivesse que conversar com o seu amigo João Lourenço? Primeiro, se despisse do ódio e da raiva. Porque um homem na política sem ódio e sem raiva tem uma vida mais longa sexualmente. Interessa perder a longevidade sexual. Não sei. Por que é que fala tanto de sexo como fala? O sexo é a única coisa que faz o pobre feliz. Quando o pobre faz sexo, ele pensa que é pobre. Só quando acaba, é que porra, voltei à realidade. Olha, o Joaquim Cambanes, ele quer saber, com essas histórias todas, quando é que lança as histórias em livro, né? Quando é que vai documentar isto? O Joaquim Cambanes é feiticeiro. Ele não talvez já tem vermelho na cabeça. É? Ah, ok. Ele sabe. A plateia agora quer Ele sabe. Porque se você quer saber mesmo do William, minhas virtudes, meus defeitos, esses dois meninos que estão aqui na sala e o seu April sabe. Lhe pagaram. Mas nunca me traiu. Lhe pagaram, mas não me traiu. Sim, mas a plateia agora quer saber. Por que que... Não, está na forja. Está na forja. Aqui uma pergunta do Jerônimo. Onde é que está o erro, por exemplo, da legalização do para-já do seu amigo Abel Chibucuvuco? Olha, eu vou dizer mais uma vez uma coisa. O Abel conseguiu o que até hoje nenhum outro político havia conseguido em termos de caminhada para a legalização. O Abel foi aqui, diga-se de verdade, foi sacaneado. Não há um termo mais cândido, né? Porque ele cumpriu todos os requisitos. Ele mostrou que tem. Se você sair aqui de Viana, ele fica mesmo em frente só da administração. Pergunta: quem conhece o PHA? Vão dizer dois meninos. Eu conheço. Quem é? É água. Porque ele confunde com H2, que aprendeu na escola, que significa a forma. Ninguém conhece. Está vendo? Mas você não pode dizer que o Abel não conseguiria as assinaturas bastantes. Conseguia. Mas o Abel foi a primeira comissão instaladora em Angola, na África, SADC, África Austral, na África, no geral, no mundo, que tendo sido ilegalizada, os seus membros, impedidos legalmente por fazerem política, continuaram a fazê-la e chegaram ao Parlamento. Por quê? Porque efetivamente se arranjou uma arquitetura, lá está mais uma vez, menina da cruz, que foi pregada. Que é o quê? É que o próprio MPLA não conhece as leis, não conhece mesmo a Constituição, mas gosta de mandar os outros, como diz os miúdos. Está vendo? A própria Constituição encontrou-se na Constituição preceitos que, afinal, permitem que quer aqueles que são inviabilizados do ponto de vista jurídico possam continuar a fazer política. O impedimento que atesta a lei dos partidos políticos, 2210, salvo seja, é inconstitucional. Por quê? Porque o artigo 48 da Constituição reza a possibilidade de quem não tiver o objeto político partidário pode exercer e pode coabitar com partidos políticos reconhecidos, porque não carece de reconhecimento administrativo. E depois fomos decantar que a própria lei dos partidos políticos
no seu artigo 3º, também privilegia a existência de associações, William, desde que não se queiram substituir. William. E aí o Abel ganhou mais uma vez. William, há aqui uma pergunta de Manuel Nunes e ele questiona: tem noção dos danos psicológicos que há anos causou por via da intoxicação com os conteúdos do Folha 8? Acha que presta ou prestou um bom serviço à nação? Olha, não havia melhor colocação. Está a ver? É quem? Manuel Nunes. Manuel Nunes. Não havia. Se o Manuel Nunes for honesto consigo próprio, ainda nos traduz o que é intoxicação. Uma pessoa com intoxicação não dobra duas esquinas. Se é intoxicação, o leitor deixaria de consumir o Folha 8. Portanto, agora, se te dão uma intoxicação de verdade, quem te apoia é o leitor. Ora, basta ver. E onde é que é do jornal então? O jornal está aí. O jornal não morreu. Ainda Tem todos sai os... físico? Sai físico, reduzido, todas as semanas. Ele sai, o folhinho. Porque nós continuamos a gostar, a quem mesmo gosta de sentir o cheiro da tinta. E mal ou bem, com o nosso cabucado, nós continuamos fiéis a nós mesmos. Porque não temos suporte de nenhuma organização. Não recebemos dinheiro do Orçamento Geral do Estado. Há só uma coisa que nos distingue. Nós, como não somos um projeto eminentemente comercial, somos um projeto de revolução. Nós não temos salários, nós temos subvenção. Quer dizer, porque nós não ganhamos nem contamos com publicidade porque o governo proibiu de se fazer publicidade no Folha 8. E eu reconheço, todos aqueles que estão no Folha 8 são resilientes, porque o seu Folha 8 só tem que pegar resistentes. Agora, eu não consigo concorrer com o Jornal de Angola, com a Rádio Nacional, que esses estouram até brincam com dinheiro. Compram casacos de peles caras e comem caviar. Eu não posso. Tá bem? Dr. William, estamos quase ao fim e gostávamos de saber quais foram para si as razões do includente conflito de 1992. Falta de higiene intelectual. Nós temos... O que é isso? Sabe que muitos políticos têm o cérebro ligado aos intestinos grossos. E então, quer dizer, e é um bocado complicado. Nós temos problemas que deveriam ser escalpelizados com base no diálogo sincero, honesto. Um país que quer enquadrar o unanimismo não vence. Nós temos que chegar a lutar por consensos. Nós somos várias culturas. Desde logo, é preciso desconstruir de que nós somos um só povo, uma só nação. Não somos mesmo. Está vendo? Quando o meu pai sexualizou a minha mãe, ela gritou e gemeu na língua dela. Não foi em português. Porque quando você geme em português, não cuia. Ai, essa cuia é diferente. Essa nossa geografia mental é diferente. Angola não se pode fazer a partir dos ditames ocidentais. Angola tem uma realidade terrena própria. Está vendo? E nós seremos mais puros quando começarmos a nos reconhecer. Quando nós conseguirmos... Você vê, desde o próprio hino que constrói uma retórica que não é absorvida por todos nós. Oh, pátria, nunca mais esqueceremos os heróis do 4 de fevereiro. Porra, e os heróis de Gola de coisa? E os heróis dos reis? E depois dissemos que Gola, Quiluães, Zingambande lutaram por Angola. É mentira. Eles nunca lutaram por Angola. Porque Angola é uma construção colonial. Eles lutaram pelos seus reinos.
Mandume nunca lutou por Angola. E temos que falar dos heróis dos reinos que se concentraram nesse espaço territorial, que o colono dominou Angola e que em 74, se respeitássemos o artigo 40 para eleger um poder constituinte e uma assembleia constituinte, iríamos discutir se nós queríamos continuar a ser Angola ou não. Porque nós somos a confluência de vários povos. Porque nação é um conceito sociológico, não é geográfico, não é 1.240.000, isso é retórica. Quem é o homem novo? O que rouba? É quem é. O que destrói? É quem é. Então, é isto tudo. Nós temos que fazer a história com base na realidade e de um alto grau de diálogo. É preciso aconselhar o presidente João Lourenço e aqueles que o podem fazer para que mude e pense agora. Também eu não acredito e não defendo aqueles que dizem não, porque o presidente João Lourenço é catanguês, o presidente... Não, no Katanga não tem pessoas más, não tem pessoas feias. No Katanga não tem, quer dizer, e as pessoas dizem isso de forma pejorativa. Não. Na minha casa também não tem. A minha avó é baluba e era uma mulher esbelta, bonita. Aliás, vocês veem os balubas, são todos gente fina. Por quê? Não. Se você é mau mesmo da tua terra. Se você quer lhe deslocar, você está lhes a desculpar. Agora, todos nós podemos contribuir ou não? Podemos. Quem é o que comete mais danos? Aqueles que estão ao lado do presidente João Lourenço. Que quando ele vê um menino a comer no contentor, o guarda e o outro homem que está à frente diz: não, presidente, é uma palmeira que está a nascer daquele vaso gigante. Está bem? Doutor William, só aqui mais algumas questões, talvez para concluirmos. O doutor disse que estava ligado à proclamação da independência, naquele dia esteve lá. Esteve também quando foram... Não, eu não disse que estava, eu estive. Ok. Está bem. A questão dos corações, também disse que esteve quando tiraram os corações. Exatamente. Não se sente arrependido quanto a destas coisas que fez e hoje tem esta postura, por exemplo? Por isso mesmo é que eu fiz a minha meia-culpa. Junto de quem? Daquela pessoa que eu criei danos. O país se reconcilia assim. Eu é que denunciei-me, eu é que disse, eu peço perdão. E disse o que é que eu fiz de mal. E disse ao destinatário: Papá Olden, eu te fiz isso. Quem disse que eu também estive, não foi ninguém que me descobriu. Fui eu que me autodenunciei. Fui eu. Ninguém disse, porque o William também, porque capoeira, nada. Isso é só dizer, o William é isso, o William é especulador, todos os anos eu tenho mimo, o William é tráfico de seres humanos, por exemplo. Mas, e depois como é que acabou esse processo? 2 processos só, para terminar a tua resposta. Eu nunca viajei, eu e um filho e um neto, no mesmo avião. Nós vamos de férias, eles vão na segunda, eu vou na quarta. Eles vão na quarta, eu vou na segunda. Por ao menos, se um de nós cair no avião, o outro vai conseguir distribuir bem as coisas. Porque a herança que eu estou a preparar, se calhar, é pinicos para cada um dos meus filhos, para que aprendam a encher as suas coisas com o próprio esforço. Então, caiu aí. Também, outra que eu já fui violador. Também. Fui acusado de violação. Foi o melhor crime. O crime mais bonito é o crime de violação. Então, violei uma menina às 20 horas no Baleizão. Que ela disse que partiu o vidro do carro. À noite foi-se ver o vidro do carro estar lá. Que me arrebentou um fio de ouro.
Fomos ver, o fio de ouro estava lá. Quem me borrou a calça que era branca? Fomos ver, a calça não tinha mancha. Podia ter violado, ficou o sangue da virginidade, mas de facto já havia outras searas oceânicas. E então, mas então viu-se que não era. E quando eu estou presente ao corpo clínico, sou obrigado a mostrar o meu canhão de 120 milímetros. Então, bom, e é incrível que o meu canhão, que eu pensei que fosse uma coisa intimista e reserva do segredo profissional, e quando chega ao tribunal, ele é colocado como elemento do crime. E então o juiz, o mais velho muito bordado, o juiz disse, bom, está provado que não houve o crime de violação, até porque a época dos factos ele tinha febre penil e nenhuma das burbujas, aquela febre que às vezes nós temos nos lábios, né? Às vezes também temos lá nos Países Baixos, né? E coisa, aquelas pequenas. Portanto, mesmo você com a tua dama que já tens 15 filhos, aquilo rebenta na mesma. Portanto, estavam intactos. Mas o juiz disse, mas, entretanto, não se tendo provado isso, vai o réu condenado ao crime de pudor por ter mostrado o seu pênis ao corpo clínico da maternidade. Quer dizer, quer dizer, você não violou, mas violou. Está vendo? Então, é isto que é o nosso país, que nós temos que alterar e ser um país melhor, com o esforço de todos, porque senão o presidente João Lourenço persegue o presidente Eduardo dos Santos, depois quando ele sair também as pessoas vão lhe perseguir, e depois aí o jovem ainda falou do Senghor. O Senghor, sim senhora, foi um grande escritor africanista, mas nos traiu, porque você, uma mulher é uma outra cultura. E quando você casa com uma mulher que não é do teu continente, são duas culturas mais que você se cobre. Vais morrer mesmo um grande intelectual no país da tua mulher na Europa. Por que não pedem ainda os europeus para virem morrer aqui? Quer dizer, então descaracteriza a nossa africanidade, a nossa luta. Eu não confio muito em todos aqueles que tresmalham os lençóis. Doutor William, tivemos vários pleitos eleitorais e temos tido sempre os mesmos resultados. Qual é a visão que tem? O que é que se passa nestes pleitos todos que já assistiu e cobriu como jornalista? Não há seriedade. Quer dizer, ganha sempre quem tem as armas. Em Angola, quem ganhou sempre foi quem tem as armas. Quer dizer, é o que nós estamos a ver agora em Israel. A Palestina de 46 cobria 90% do território, naqueles 230 e poucos quilômetros quadrados. Hoje está confinado a Cisjordânia e a Gaza, e com uma série de colonatos. Está a ver? E nós queremos acabar isso, não é possível. É a mesma coisa aqui. Ora, só podemos credibilizar eleições quando nós tivemos comissões eleitorais verdadeiramente independentes. A CNE é um aborto, está a ver? Que não dá certo, mas o menino fazem tudo para lhe manter os olhos abertos e ser mostrado na televisão. Tivemos o presidente Samakuva em 4 pleitos eleitorais. Como é que caracteriza? Conhece o presidente Samakuva? Conheço o presidente Samakuva, uma boa pessoa, mas na política não basta ser boa pessoa. Tens que ter manha, a malícia, a persistência, né? A malícia. Porque, sim, a malícia no bom sentido. Porque eu, quando vejo muitos dos meus colegas juristas, eu digo sempre, o político pode tudo, o jurista não. Porque eu já fui a coisa e o político foi abordado assim como tu abordas, vê que eu vou apresentar pela primeira vez contas ao meia.
Porque não se convida um chefe indígena, nem bombom com jinguba. Como eu já sabia, eu é que trouxe embora o meu bombom com jinguba. Não tem xisangua. Quer dizer, é uma coisa terrível. As meninas do meia não sabem fazer xisangua. Eu vou dar umas aulas para fazer xisangua. Tá vendo? Pelo menos tem que respeitar. Assim, vão convidar mesmo um soba. Não tem nada da terra. Né? Também não tragam aqueles açúcares ocidentais. Nós ficamos com diarreia. Tá vendo? O problema é que os pleitos eleitorais, quando não são bem organizados, por uma maioria de imparcialidade, de seriedade, não têm legitimidade, Mas o problema têm está legalidade. nos concorrentes. Está, porque eu ia contar a história do político. Então o político é abordado e diz-lhe: olha, ô chefe, aqui mesmo na aldeia há muitas mortes quando as pessoas vão de um lado para o outro. E ele, do cima do seu pedestal, diz: povo, continuem a apoiar o nosso partido melhor. É o único que pensa no povo. Porque se nós ganharmos mais uma vez, a primeira coisa que eu vou fazer depois das eleições é construir uma ponte. Ninguém mais vai atravessar o rio a nado. E o homem vem atrapalhar. Ô chefe, mas nós aqui não temos rio. Ah, pois. Mas antes de fazer a ponte, eu vou fazer um rio. Ele é poder tudo. O jurista não. O jurista não pode adulterar a norma a seu belo prazer. Tem que ser sincero. Não pode dizer que... E vocês veem uma série de dirigentes dizer que não pediu autorização. Não pediu autorização. Quer dizer, a burralização não pode ser uma disciplina universitária. Não pode. Né? Não podemos fazer da burralização uma disciplina universitária. E nós queremos isto. Então, nós podemos. Desde logo tem aqui muitos meninos comprometidos com o país. Quem são os meninos heróis desta pátria que não é pátria? Deste país que não é país, é país. São pretos pobres. Eles sim dão um corpo ao manifesto. Não têm nada. Depois de saírem da manifestação, voltam no gueto, sem luz, sem água, com vergonha de lhe chamarem mãe. Mas lhe chamam mesmo porque ela garante um bocado de bombom com jinguba ou pirão. E não têm vergonha de chamarem lombi, o que outros consideram ervas africanas. É como é isso, então, o país. Muito obrigado. Bom, vamos agradecer a presença do William Toné, dos presentes e...